Bem, então vamos usar agora o conceito de integral para fazer um cálculo de um importante elemento dentro da teoria econômica, especificamente na microeconomia, que são exatamente o excedente do consumidor e o excedente do produtor. Para isso, a gente sabe, já viu, né, que esse excedente pode ser obtido a partir de uma função oferta e de uma função demanda, aonde na verdade o excedente é tudo aquilo em que um elemento, ou seja, o ofertante ou o demandante, estariam dispostos a pagar um preço, mas ou ao ofertar um preço, mas na verdade pagam ou ofertam um preço muito menor ou maior do que eles na verdade necessitariam. Então a função demanda, que vai representar esse nosso exemplo, vai ser a função dada por d de x igual a menos 0,001x elevado ao quadrado mais 250. E a função oferta, que vai caracterizar o excedente do produtor, vai ser o 0,0006x elevado ao quadrado mais 0,02x mais 100. Tá? Então, x aqui é um exemplo para vendas de bicicletas, tá? E o x representa a quantidade de bicicletas vendidas. Então, vamos lá para o GeoGebra para ver como nós vamos trabalhar esse exemplo. A primeira coisa que nós devemos fazer, evidentemente, é inserir cada uma das funções. Então, vamos colocar o d de x como sendo a nossa função demanda, onde ela vai corresponder a um valor de menos 0,001x elevado ao quadrado mais 250. Dando Enter, você vai ter aqui a função. Ela não aparece porque, evidentemente, no GeoGebra, a janela de visualização, ela está muito com distâncias muito pequenas. Então, você tem que, na verdade, ampliar para poder ver de forma mais adequada essa função. Evidentemente que essa aqui vai ser a função que nós vamos trabalhar. A outra função vai ser a função oferta, que eu vou chamar de SX, que vai ser igual, aí vamos colocar a função oferta, 0,0006x elevado ao quadrado, mais 0,02x, mais 100. E aqui você tem a oferta e a demanda. Aqui, esse zero, na verdade, fica porque é um número decimal muito pequeno, então ele abrevia lá na função. Então, com isso, nós temos o que? A oferta e demanda. Então, nós temos que encontrar a função constante que represente esse equilíbrio para poder calcularmos o excedente do consumidor e do produtor. Para isso, o que você faz? Vem aqui na função interseção de dois objetos, seleciona a função demanda e a função oferta, ele vai criar esse ponto B e ainda vai criar do outro lado um ponto A, que é na verdade o lado negativo da interseção. Só que o que nos interessa é apenas a realidade econômica. Então significa que quando a quantidade de bicicletas vendidas é 300, você vai ter um preço de 160, que aqui é correspondente ao equilíbrio do consumidor. O que nós vamos fazer agora? Vamos inserir uma reta paralela a esse ponto para identificar o que? Identificar a minha função constante. Para isso, o que você faz? Vai em reta definida, aqui em reta paralela, seleciona o ponto B e seleciona o eixo de Y. É o contrário, é o eixo de X. Ok? Já está na reta paralela, eixo B, eixo de X, e ele vai fazer, evidentemente, a reta paralela ao eixo de x, que vai representar o que? A função y igual a 160, que é essa constante. Tudo que nós vamos fazer agora é o cálculo de área, e ele vai estar relacionado justamente o que? Desse ponto até entre essas duas curvas. Aqui vai ser o excedente do consumidor, que é o que? O consumidor estaria disposto a pagar esse preço aqui em cima, mas ele acaba pagando esse. Então, se ele está disposto a pagar esse valor aqui, mas paga 160, então tudo que excede é o excedente dele. A soma dessa área seria o excedente do consumidor. Aqui representa o que? O ofertante. Ele estaria disposto a vender a esse preço aqui, mas está vendendo a esse preço de equilíbrio. Então, toda essa soma diária aqui corresponderia ao que é o excedente para ele, o que ele está ganhando a mais. Então, esse é o excedente do produtor. Para fazer isso usando a integral, nós antes vamos ter que fazer um ponto, colocar um ponto bem aqui nessa parte, para identificar
qual é o valor específico de x que eu quero que ele calcule. Então, se você inserir aqui um ponto no cruzamento de A e B, ele botou lá no F, mas a gente pode pegar esse F adicionar esse ponto aqui, ele vai criar esse ponto F que vocês estão vendo aqui. Esse ponto F que ele acabou de criar vai ser exatamente o ponto onde nós vamos estar trabalhando a nossa função. Tem muito ponto aqui que ele criou desnecessariamente, vamos apagar, porque o que interessa para a gente é aqui. Tá? Então esse ponto F, ele pode criar outro ponto, poderia ser C, por exemplo, que o certo era ter criado C. Vamos mudar aqui na propriedade o F para C. E ele muda tranquilamente. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos calcular o excedente do consumidor. Então você vai usar a integral de duas funções. Então você vai calcular a integral entre duas funções e o valor inicial. Quem é a primeira função que tem que aparecer? Evidentemente a função maior, no nosso caso é a função D, seguida da função A, que é representada pela reta constante, do valor inicial de x de C, que é esse ponto aqui, e o outro valor inicial de x de B, que na verdade é 160. Ao dar o Enter aqui, você vai ver o cálculo dessa área. Então, essa área que vocês estão vendo aqui de 18.000 corresponde ao excedente do consumidor. Vamos colocar ela como azul para diferenciar da área que nós vamos calcular depois do excedente do produtor. O processo é o mesmo, tá? Você não precisa mais fazer nada. Você vai calcular aqui integral. Novamente, a integral, no caso aqui a gente tem que botar de novo, porque é entre duas funções. Aí, no caso, qual é a função maior? É a função A. Função A. A função S é a função menor, ela vem em segundo lugar. Em seguida, você coloca o x de C, que é o ponto específico que eu quero calcular, e o x de B. Ao fazer isso e dar o Enter, ele vai fazer o cálculo da área, o excedente do produtor, dado por 11.700. Então, é dessa forma que nós calculamos facilmente pelo GeoGebra o excedente do produtor e o excedente do consumidor.